Chegou a hora de entrar em campo. A partir de agora, Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da BocNews TV. Onze da manhã, 31 minutos. Um grande abraço a você que nos acompanha. Estamos chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque nesta segunda-feira, dia 6 de dezembro de 2021. Vamos juntos até meio-dia e meia, 12h30, com os trabalhos técnicos, a produção e a edição do Felipe Brandão. Você nos assiste aqui pela BocNews TV, a TV do Boqueirão News, um dos importantes e tradicionais jornais da Baixada Santista. O nosso sinal está disponível no canal do YouTube, no player do Facebook, na timeline do Twitter, na página inicial do bocnews.com. Também tem a versão rádio/podcast que está lá no canal de áudio, também no site do BocNews, ou pelo aplicativo da Rádio BocNews que você pode baixar no seu celular. Se você não quiser ver o programa com imagens, gastar poucos dados, ouça apenas o programa desta segunda-feira. O final do ano chegando, o futebol já entrando em ritmo de férias, né? O Atlético Mineiro recebendo a taça de campeão brasileiro. Ainda há a decisão da Copa do Brasil entre o próprio Galo e o Atlético Paranaense, mas esta é a semana decisiva do Campeonato Brasileiro, com definição, por exemplo, dos times que vão disputar a pré-Libertadores. Há times que ainda não garantiram matematicamente uma vaga na pré-Libertadores. Até o Santos tem chance de pré-Libertadores. Aliás, o Santos tem mais chance de pré-Libertadores do que de rebaixamento. Mas o rebaixamento ainda assombra, o Z4 ainda assombra muita gente. O Grêmio precisa de um milagre. Juventude, Bahia, Cuiabá dependem aí de resultados e combinações. O Atlético Paranaense, que tem um bom número de vitórias, acho que com mais um resultado positivo escapa tranquilamente. E tem o Santos nessa história, né? O Santos depende de um ponto, pega um Flamengo hoje em ritmo de fim de feira, sem treinador, com alguns jogadores fora, mas com um time ainda assim muito forte, com o Gabigol, com o Pedro, com o Everton Ribeiro, com o Andrés Pereira, com o Gustavo Henrique. Vai ser um Flamengo misto quente e com mais de 30 mil pessoas no Maracanã, jogando apenas pelo profissionalismo, porque o Flamengo já é o vice-campeão brasileiro, e o Santos brigando por um pontinho para matematicamente não depender de nada. Porém, se perder, o ideal é que na partida Cuiabá e Fortaleza haja um vencedor. Se o Cuiabá perder, o Santos escapou. Se o Cuiabá vencer, virá a Vila Belmiro na tranquilidade para fazer aquele jogo amigos para sempre, né? Que não que vão combinar o resultado Santos e Cuiabá, mas dificilmente os dois times vão se expor sabendo que o empate ele é suficiente para ambos. Então vamos ter um jogo provavelmente muito truncado, sem muitas oportunidades, sem haver a exposição desnecessária. Então o Santos corre um risco mínimo, o São Paulo tem um confronto direto contra o Juventude e depois pega um América fora de casa, um América que briga pela vaga direta na pré-Libertadores, vaga direta não, que briga por uma vaga na pré-Libertadores. Então o campeonato é cheio de conjecturas, cheio de detalhes aí, e nós vamos falar sobre ele nesta semana, hoje especificamente no modo pré-jogo Santos e Flamengo, e claro, na quarta-feira analisaremos o jogo desta segunda e também já vamos esquentar as turbinas para o jogo de quinta, a despedida da temporada na Vila Belmiro, Santos e Cuiabá, tá certo? Deixa eu apresentar quem vai fazer o programa desta segunda-feira aqui comigo. Divida a tela aí, meu caro Felipe Brandão. Felipe Camargo está conosco aqui, o homem do De Olho no Peixe, o homem forte do De Olho no Peixe, tem feito entrevistas lá. Outro dia eu vi um trechinho da entrevista do Ricardinho, ex-jogador, comentarista, boas entrevistas que o Felipe tem com a equipe dele feito lá no De Olho do Peixe, além, é claro, das informações do Santos quentinhas de todos os dias, e nosso companheiro também do Esporte por Esporte, e o jovem Leandro Maia, que está sempre conosco aqui às segundas-feiras no Esporte em Destaque. Então, já que eu falei do Leandro, peço para ele o destaque inicial na expectativa para este Maracanã, Santos e Flamengo, onde o Santos não vence desde 2014. Se o Santos fizer a parte dele, não precisa nem esquentar a cabeça com o jogo do Cuiabá. Importante que os jogadores entrem com isso em mente, mas claro que se vier a tal da combinação de resultado também ajuda. Tudo bem, Leandro? Bom dia, um abraço.
Bom dia, Alex, a todo mundo que está aí assistindo a gente. O Flamengo vai para cumprir tabela, né? Como você disse, alguns jogadores já fora já do time por questão de lesão, já tomando cuidado para a próxima temporada, e o Santos chegando, precisando aí basicamente de um ponto, né? Conseguindo um ponto, escapa de vez. Acredito que, na verdade, já o Santos já escapou desse rebaixamento, precisaria de uma conjuntura muito catastrófica para o Santos cair para uma segunda divisão, mas matematicamente precisa desse ponto, ou aí de uma vitória do Cuiabá, e uma derrota aí do Juventude, talvez, e aí já escapa matematicamente para chegar na última rodada e, como você disse, não precisar de resultados, né? Vai ser um jogo interessante porque o Flamengo vai com alguns jogadores aí reservas, mas muito importantes, que seriam titulares em muitos times do Brasil, inclusive no Santos, né? Então vai ser um jogo difícil, não vai ser um jogo fácil. O Palmeiras, por exemplo, conseguiu uma vitória aí com os meninos da base aí já em ritmo de festa. Então, tem aquela dúvida, né? Seria melhor ir com os titulares que já estão em ritmo de festa, ou com os reservas aí querendo mostrar alguma coisa para ficar para o ano que vem, para já mostrar para o próximo técnico que está por vir? Então, vai um jogo muito importante hoje, mas acredito que o risco do Santos é basicamente zero, né? Para não zero e alguma coisinha aí, como os matemáticos dizem. O Grêmio, acredito que já foi com esse empate contra o Corinthians no final de semana. E quem está aí mais na balança aí é o São Paulo, né? Porque enfrenta o Juventude hoje, e se perder para o Juventude, aí chega na última rodada precisando da vitória. Então, essas duas últimas rodadas tem muito aí o que reservar ainda nessa semana. Muito bem, muito bem. Jogos de hoje complementando as partidas que tivemos neste final de semana. Meu caro Felipe Camargo, mais uma vez obrigado pela presença, agradeço a disponibilidade do amigo de estar aqui conosco na Boc News TV. Um Santos que vai para o Maracanã com algumas mudanças, alguns desfalques. Tem torcedor que não gostou muito da história do Ângelo e do Pirani saírem do time. Eu acho que o Carille, como até falou naquela coletiva de sexta-feira, né? Talvez tema que ocorra no Maracanã a mesma situação que ocorreu em Itaquera, dos jogadores sentirem a pressão do jogo, os jovens especialmente. Mas enfim, são as opções do treinador, que eu acredito que continuará no Santos o ano que vem, mas que buscou uma mudança. O Felipe Jonathan não foi, né? O Camacho deve jogar, ou seja, é um Santos um pouco diferente, mas com aquela mentalidade competitiva de arrancar pelo menos um ponto. É isso, Felipe. Bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Alex. Bom dia a todos. É um prazer poder participar aqui da Boc News TV. O Santos não conta com o Felipe Jonathan, que não se recuperou ainda de dores do pubis, né? O Carille ficou até o último dia de treinamento aguardando que ele pudesse se recuperar, mas isso não aconteceu. Dessa forma, nós vamos ter um meio-campo, pelo menos foram as duas últimas atividades antes da viagem ao Rio de Janeiro. O técnico Fábio Carille trabalhou com o Camacho no meio-campo, ao lado do Zanocelo e do Marcos Guilherme, fazendo a função ali mais de armador, né? Pirani e Ângelo, jogadores mais jovens e que podem ter sido preservados até para não sentirem tanto a pressão de um Maracanã que pode estar com grande público, são boas opções para o segundo tempo. Jogadores que estão aos poucos se soltando cada vez mais, e estão mostrando aí a sua qualidade. E toda vez que o Carille fala, ele fala da importância, pensando até em 2022, de ter reforços pontuais para potencializar esses garotos. Garotos que sofreram muito nessa temporada 2021, mas que amadureceram bastante. Então, o importante é que esses garotos possam ter um time já montado para irem entrando aos poucos e darem ao time do Santos qualidade. Por isso eu não acho que seja de todo mal Ângelo e Pirani nesse momento serem opções. Um Santos que vai contar aí com uma formação novamente de 3 zagueiros. Vai ter Marcos Leonardo como titular, porque ele ganhou a posição nos últimos jogos que fez, e conta com a volta do Marinho. Durante o programa a gente discute bastante, Alex, em relação a esse Santos que está pronto para encarar o Flamengo logo mais às 8 da noite na penúltima rodada do Brasileiro lá no Maracanã.
Muito bem, 8 da noite, hoje não é 7h30, né? Mudaram, aliás, o São Paulo vai jogar um pouquinho antes, né? Começa o jogo do São Paulo às 7h, o Santos vai terminar a partida, por exemplo, sabendo o resultado de São Paulo e Juventude, e o jogo do Cuiabá contra o Fortaleza acontece ao mesmo tempo. Então, imagino que diante dessas circunstâncias aí, o segundo tempo do Santos, dependendo do que acontecer, possa ser mais ou menos tranquilo, mas é aquilo, precisa fazer o papel dele. O Santos melhorou muito no aspecto defensivo, se jogar com coragem, sem medo do Maracanã, consegue pelo menos, eu acho que arrancar um empate. Há uma preocupação também em relação a saldo de gols, por exemplo, se o Juventude vencer e dependendo, se o Santos perder, né, a questão do saldo de gols entre esses dois times fica desequilibrada para uma eventual última rodada. Ninguém sabe como é que o Corinthians, que agora já não tem mais o que fazer no campeonato, vai encarar o Juventude na última rodada. Enfim, são as dúvidas daquele time que deixa para a última hora para resolver a vida dele. E por incrível que pareça, poderia estar resolvido, porque contra o Internacional o Santos teve chances de vencer o jogo, poderia já estar tranquilo, mas o Madison e o Ângelo perderam gols impressionantes naquela oportunidade. 11h42, meu caro Felipe Brandão, então vamos para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouco, na volta, a gente começa a analisar a partida da noite desta segunda-feira, e ao longo do programa teremos também notícias de bastidores. O Felipe Camargo acompanha muita coisa, a gente já pode até falar sobre o futuro, apesar de que eu tô meio com o Carille nessa, é difícil falar sobre o futuro se não resolver o presente, mas enfim, nós já estamos no começo de dezembro, o Santos precisa fazer um planejamento para o ano que vem. Vamos para o intervalo rapidinho, voltamos em 1 minuto, até já. Você é daqueles que acham que ser moderno é ter um aplicativo para cuidar do seu dinheiro? É também. Agora, moderno mesmo é fazer parte de um grupo de pessoas que cooperam e crescem juntas. Tem gente que acha que um bom atendimento é ter um gerente pronto para te ajudar. Nada mal, né? Mas pra gente é ter voz e participar das decisões relacionadas ao nosso dinheiro. Fala sério, você ainda acha que ter desconto na tarifa do cartão é um diferencial? Isso é básico. Pra gente é muito mais. É compartilhar os resultados e ser tratado de forma justa. Dizem por aí que pensar nos outros é levar bicicleta para as grandes cidades. Boa ideia. Melhor ainda é levar transformação para todos os lugares. Tem gente que acha que somos um banco. Somos muito mais. Somos feitos de valores. Muito bem, 11h43 de volta com o Esporte em Destaque. Lembrando que o Cicobi aqui na Baixada Santista é Cicobi Unimais Metropolitana. Não se engane, a sede em Santos fica na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, na Vila Matias, ali entre a Ana Costa e a Senador Feijó. O telefone é o 13-3229-8855. Tem a agência do Cicobi também em São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Cubatão, Peruíbe, além das agências que subiram a serra na Grande São Paulo, Capital e ABC. Cicobi Unimais Metropolitana. Muito bem, meus caros, só rapidinho aqui, o Efigênio Filho me mandou uma mensagem no Twitter, lembrando aqui, boa tarde, Lorde, convidados. Realmente o Santos não vence o Flamengo no Maracanã desde 2014, mas em 2017 ganhou no campo da Portuguesa Carioca, 2-1 de virada, gols do Bruno Henrique e do saudoso Arthur Gomes, ele que desfila o seu talento hoje lá no futebol português, tá certo? Muito bem. O Felipe, vamos abastecer aqui, você já deu uma prévia das informações e eu vou querer que você reforce até para que o Leandro Maia possa comentar. O Carille, nesse momento, acho que ele não tinha muito o que fazer, ele tem a volta do Léo Batistão no banco de reservas, mas ele fez essa opção por jogadores mais veteranos, mais experientes, o Marinho, que a torcida tem uma relação de amor e ódio hoje em dia, né? Muita gente acha que o Ângelo deveria ter sequência. Eu acho até que se tudo se resolver hoje, na próxima partida, independentemente da questão de vaga ou de posição na tabela, acho que o Ângelo e outros jogadores deveriam ter chance. Até o Lacava, que está fora do banco, acho que todo mundo quer ver um pouco mais os meninos jogando. Enfim, pelo que você né, pelo que você percebe desse time do Santos, que melhorou muito defensivamente, a terceira melhor defesa do segundo turno, contra um Flamengo que tem atacantes de um nível muito acima da média, né? Precisa ver só a motivação desses caras. O que você imagina que o Santos vai conseguir fazer hoje lá no Maracanã, hein, Felipe?
Felipe travou, daqui a pouco ele volta conosco, eu não tinha nem percebido que ele estava travadinho da Silva. Então eu transfiro a pergunta para o Leandro Maia. Este Flamengo aí, sem motivação ou não? Será que não tem motivação, Leandro Maia, para o jogo de logo mais, meu caro Leandro Maia, enquanto o Felipe Brandão descongela, como se fosse o Capitão América, o nosso Felipe Camargo? Diga, Leandro. Inevitavelmente vai ser um jogo difícil, né? Mesmo o Flamengo não tendo aí o que disputar, né? Porque já garantiu a segunda colocação do Brasileiro, não vai perder. Tem grandes jogadores, o Gabigol, Bruno Henrique. Esses jogadores não vão entrar para perder a partida, então você tem reservas aí muito fortes também que podem entrar e jogar bem. Então não vai ser uma partida fácil. O Santos, o Carille sabe disso, tanto que optou por jogadores mais experientes, né? Não vejo um ponto grande de crítica nisso, até pelo que já foi citado aqui, né? A partida contra o Corinthians, né? Os meninos sentiram um pouco e faz parte isso. Vai com um time mais seguro, né? Tanto que vai com o Camacho ali no meio campo, tentar segurar, e a parte defensiva do Santos tem funcionado, né? Essa é a parte positiva. Então o Santos não tem tomado muitos gols, então para enfrentar um time que tem um ataque muito forte, um time muito ofensivo, então isso dá uma esperança para o torcedor santista conseguir arrancar um empate, quem sabe uma vitória lá no Maracanã. E como você disse, o Marinho tem essa relação aí de amor e ódio atualmente, mas é difícil deixar ele no banco, né? Então acho que o cara ele fez as opções que tinha, né, no momento. Marcos Leonardo ganhou essa posição, não vai conseguir tirar ele do time agora, fez gol nas últimas 2 partidas, e o Batistão mais do que uma novidade para esse ano, mais para o ano que vem, né, porque ele está voltando agora de lesão, não vai conseguir, só tem 2 partidas aí até o final do ano, mas é uma boa notícia para o ano que vem, que ele vai ser muito útil, principalmente se o Santos manter aí um centroavante, né, manter o Marcos Leonardo, porque o Batistão estava ali meio de centroavante, que não é a posição dele, né? Então eu acredito que ele jogando ali numa ponta, ou vindo mais de trás, aí sim ele vai poder render mais, porque esse é o futebol dele. Então o Santos precisa aí de um resultado mínimo em 2 rodadas para aliviar aí pro ano que vem, como você disse, conseguindo um resultado hoje, na quinta-feira o time deve ir mais leve aí com jogadores da base, ver outros jogadores aí participando até para finalizar a temporada. Muito bem, olha, o Felipe tá travado ainda aí, né? Então desfaz o nosso link aí, porque senão fica... Não, pode botar o Leandro Maia comigo aí. Só tiremos o Felipe Camargo para ele não ficar no modo congelado aí no ar, tá certo? E a gente vai tocando a bola por aqui enquanto o Felipe tenta resolver lá a situação dele. O Santos podia, calhou de ser o Flamengo, né? Nessa penúltima rodada, poderia ser outro time, né? Se o Flamengo até tivesse vencido a Libertadores e tivesse o planejamento que o Palmeiras tem para fazer de jogar o Mundial de Clubes, eu imagino que ele talvez colocasse uma equipe totalmente reserva e daria tranquilidade para esses jogadores já pensarem em 2022, mas não é o caso. Então, vamos aguardar. Eu acho que o Santos pode... Tá caindo alguma coisa. Voltou o Felipe Camargo. Acho que o Santos pode, dentro desse sistema dele de 3 zagueiros, tentar segurar o Flamengo e conseguir esse resultado. Tudo certo aí, Felipe Camargo? Descongelou? Tive que entrar pelo celular, Alex. Peço desculpas aí pelo problema técnico. Não tem problema, até porque eu sou mestre nisso aí. Eu congelava apresentando o programa, meu amigo. Congelava de casa, aqui do estúdio, então isso aí acontece. Pelo que você ouviu, o Felipe, em bastidores e tal, a questão de motivação, preocupação, qual a tua expectativa em relação a esse time do Santos para logo mais? E se é mais ou menos isso? Porque, como eu falei, tem gente que não gostou muito da saída dos meninos, que eles foram bem contra o Internacional para a volta do Marcos Guilherme e do Marinho. Você acha que essa preocupação do Carille com o peso do Maracanã ela é justificável, Felipe? É justificável, principalmente pelo que foi visto em Itaquera, né? Que foi uma experiência extremamente negativa que o Santos teve nesse Campeonato Brasileiro.
Eu acredito que algumas lições daquele jogo possam ter ficado e até o comportamento de alguns jogadores eles possam ser diferentes, até daqueles chamados mais experientes. Hoje nós vamos ter o Marinho em campo, a gente espera que o Marinho dentro de campo possa ajudar os garotos ou o time de uma forma geral a ter uma melhor postura diante de um Flamengo que vai, mesmo com sua formação alternativa, querer atacar o Santos, vai ser empurrado pela sua torcida. O Santos vai ter que ser estratégico. O Santos não pode, eu acho que jogar de peito aberto, é evidente. Já tem a lição da rodada do turno anterior, quando era o Fernando Diniz o técnico, em que o Santos foi para cima, até fez um bom primeiro tempo, mas aí numa sucessão de erros individuais, o Santos acabou sendo goleado na Vila Belmiro. Eu espero um Santos mais competitivo nesta noite, e isso eu falo não só em comparação ao primeiro turno, mas em comparação ao clássico diante do Corinthians, porque é um outro desafio que os meninos do Santos vão ter nesta noite, diante de um estádio lotado, né, para poderem se comportar e fazer com que esse Santos possa, pelo menos, sair com um ponto. Eu acho que o torcedor do Santos é muito consciente, sabe das limitações desse elenco, sabe das dificuldades que pode encontrar mesmo diante de uma formação alternativa do Flamengo, e por isso, diante disso, eu acredito que o empate pode ser visto sim como um grande resultado. Alex. Muito bem. Só lembrando aqui que eu não tinha reparado, mas hoje é o programa 250, é isso? Como diria o outro número cabalístico, né? Edição de número 250 do Esporte em Destaque aqui pela Boc News TV, porque ano passado especialmente, a gente fez muito programa gravado por causa da pandemia, né? Com edição do Felipe Rei e tal. Agora estamos aqui mais tranquilos, né? Graças a Deus. Então, faça um bolo, Felipe Brandão, com 250 velas para que possamos comer logo após o término desta edição. Muito bem. Deixa eu já agradecer algumas participações aqui, porque assim, acho que falar sobre Santos e Flamengo é isso. Todo mundo tem consciência, você pode discutir ou não Marinho e Marcos Guilherme, não Ângelo e Pirani, mas independentemente da formação, a gente sabe a dificuldade que o Santos vai ter, a gente sabe que o empate é ótimo para o Santos, se ganhar melhor ainda. A vitória coloca o Santos numa condição de lutar pela pré-Libertadores. O empate acho que não, deixa aí a briga só pela Sul-Americana mesmo. Então assim, o torcedor, como disse o Felipe, tem essa consciência e, claro, não tem como escapar. A gente vai ficar de olho no restante da rodada, em São Paulo e Juventude, em Fortaleza em Cuiabá e Fortaleza. Vamos ficar assim, atento. A pior coisa que poderia acontecer era o Santos perder e dar um empate lá, Cuiabá e Fortaleza, ou São Paulo ou Juventude ter um vencedor. Seria o pior dos cenários. Eu quero crer que isso não vá acontecer, tá certo? Bom, mensagens aqui, porque aí no próximo bloco eu quero perguntar para o Felipe Camargo a respeito das questões do futuro próximo, né? Que o futuro próximo está chegando e o Leandro Maia vai comentar também. O Marcos Rodrigues disse aqui, boa tarde, Sir Alex, acredito na vitória hoje. Tem alguns que acreditam na vitória, né? Eu acho que depende muito talvez de um detalhe. Se o Santos sair na frente, o Flamengo tiver que se lançar, aí vai dar um contra-ataque mais espaçado para o Santos, vamos ver, né? O Reinaldo Vieira, Alex, bom dia, meu amigo, vamos viver de novo a novela do treinador que não sabe se vai ou se fica. Resultado contra o Flamengo hoje tem enorme importância, o time tem que tirar a velocidade e espaços. Pela entrevista do Carille coletiva na sexta-feira e até a entrevista que ele deu, eu vi só um pedacinho, só vi um pedacinho mesmo, no comecinho no Santa Cília ontem, para o Ademir e para o Ricardo Martins. A impressão que eu tenho é que o Carille ele não quer falar do próximo ano sem resolver esse. Ele foi contratado com a missão de tirar o Santos do rebaixamento. Aí sim ele poderá falar sobre o futuro. Então eu imagino que o Santos ficando tranquilo não vai haver grandes problemas para ele continuar. Imagino que não haja grandes problemas, porque não faria menor sentido você trocar o técnico agora e correr atrás de alguém, se é que pode ser que tenha ocorrido, e avacalhar é o termo que eu usaria, o planejamento para o ano que vem. O Rômulo Andrecioli mandou, bom dia, o Germano Pereira diz aqui, bom dia, amigo, sinto que o Carille vai deixar o time se o Rueda se fizer de pão duro e não reforçar minimamente o time para ao menos não passar vexame de agora. Germano, eu acho assim,
Eu não tenho essa impressão, não. Eu acho que o Carille, pelo que ele falou, ele disse assim, olha, se vierem alguns reforços, eu jogo no 4-2-3-1, no 4-3-3. Se não vier, eu posso jogar no 3-5-2, não tem problema. Um outro jogador vai chegar, a gente sabe disso. Esses jogadores vão vir, mas um outro jogador dentro da capacidade do Santos. E aí não é questão de ser pão duro, é questão de ser responsável, né? Porque hoje, quem assistiu a live que eu fiz no Canal 10 com o Henrique Farinha, o Santos pagou uma grana elevada esse ano, fez muitos acordos, mas ainda deve quase 600 milhões. O Santos não tem limite financeiro para fazer loucura, para contratar jogador, para pagar jogador e contratar jogador por 800 mil por mês. Então, assim, lamento dizer, mas a culpa não é do Rueda, ele não é pão duro, a culpa foi daqueles que deixaram o Santos nessa situação de petição de miséria. Então, quando a gente for criticar a situação, não contratou jogador, não é porque o presidente é pão duro, é porque os outros deixaram o clube na roça. É simples assim. E não adianta falar, mas é fácil culpar os outros. Não, é muito fácil culpar os outros, exatamente. É extremamente fácil culpar os outros. Nunca foi tão fácil culpar os outros pelos problemas que o Santos vive hoje. É uma coisa muito simples, no meu entendimento, tá certo? O Gil Santista... Bom dia, Alex, meu parça. Velho, na boa, não gostei nem um pouco do Carille colocar Pirani e Ângelo no banco para voltar os velhos que correram da raia quando a Cuica roncou. Que mais aqui? 11h57, daqui a pouco a gente vai ter a análise do Felipe Camargo a respeito do futuro. Deixa eu só me achar aqui de novo nas mensagens, já achei. O Matheus Mukovic, jogo difícil, mas vamos empatar e sei lá. Joga o Sub-20 contra o Cuiabá, o Sub-15 contra o Cuiabá. Quem mais? O Fábio Lima aqui. Bom dia a todos. O Santos tem que entrar em campo sem exigência de que é um jogo decisivo, porque se der muita importância para essa partida, o time pode não corresponder. E convenhamos, é 0,16% para cair. O Eite Mizobi mandou bom dia aqui, o Sidney F, boa tarde, grande Alex e convidados, o Marcos Seles, boa tarde, Marília na área, o Santos, o Sidney também, o Fortaleza hoje ganha do Cuiabá, estaremos livres de qualquer ameaça, Série B é para time sem história. O seu Cino Alves, bom dia, Alex e convidados, olha, pensando bem e analisando aqui, estou muito confiante, se jogar direitinho dá para fazer uma grande exibição, hoje no Maracanã, tem que jogar igual o segundo tempo no Sul. Pois é, seu Ciro, mas essa aqui é a questão, né? Jogar o segundo tempo no Sul sem aqueles jogadores que estavam em campo, talvez seja um problema para o Santos hoje. O Francisco Ribeiro, Alex Frutuoso, o Santos não perde para o Flamengo. O jogo será empate de 1-1. Precisa de centroavante matador, lateral direito, esquerdo, um zagueiro de mais experiência. O Fábio Lima, o Cuiabá vinha bem no campeonato, de repente entrou em declínio. Que houve momentos de que nós santistas temíamos essa partida. Eu não queria chegar na última rodada preocupado não, confesso para você. Quem mais aqui? O Adonis Varacles. Mesmo que o Flamengo jogasse todo reserva, eles são favoritos. O time reserva deles é titular no Santos fácil. O Antônio Laurindo Albuquerque, bom dia, Boc News. O Gil Santista, com todo respeito, se o Batistão não pode jogar de centroavante, vai jogar como? Com essa lentidão dele, o homem é tão veloz que se colocar ele para cuidar de duas tartarugas, uma some e a outra volta grávida. Mas na Europa ele jogava de segundo atacante, né? Ele tinha lá aquela movimentação, não era um ponta, né, como muita gente diz, mas ele se movimentava. Jogava aberto. Aí a questão do Carille encontrar um jeito dele ser participativo nesse time, né, Felipe? Sem dúvida, sem dúvida. O Batistão, embora possam ter vendido a ideia de que o Santos contratou um camisa 9, um centroavante, o Batistão pouquíssimas vezes fez essa função. Ele sempre jogou de segundo atacante ou aberto pela ponta. Então, não esperemos que ele faça essa função de homem matador. Pode até ser utilizado, né? Como eu acredito que possa o Carille utilizá-lo em alguns momentos, mas o histórico dele não traz isso, né? E só um parêntese, Alex, que em relação à dificuldade do Santos em contratar, trazer reforços minimamente de qualidade para a próxima temporada, independente dos problemas financeiros. É uma obrigação da atual diretoria. É o Edu Dracena trabalhar mesmo, cavucar, porque se não fizer isso, Carille permanece, né? O Carille deixou
deixou muito claro até ontem na entrevista da TV Santa Cecília, que ele não busca, não tem problema que não tenha um elenco para ser campeão em mãos. Ele não vê esse tipo de problema. Ele quer que a diretoria fale para ele o que vai oferecer e ele vai dizer, olha, com isso a gente pode chegar em tal lugar, né? Agora, que se o Santos não for buscar reforços para qualificar esse elenco, pontualmente, buscar reforços para poder potencializar esses meninos, o 2022 vai ser pior ou ruim como foi 2021. Então é importante que a diretoria tenha esse senso, né? Eu acho que a manutenção do Carille é um bom início, oferecer algumas peças de qualidade para ele, dizer o que vão buscar no mercado e depois trazer algumas coisas pontuais mesmo, não é trazer 10 jogadores, como fez nesse ano, e muitos deles de forma equilibrada, para que o Santos possa ter um melhor futuro em 2022, é minha opinião, pelo menos. Eu acho, Felipe, que pior do que esse ano não vai ser. Porque assim, o Santos já tem a terceira melhor defesa do segundo turno do Campeonato Brasileiro. Então assim, com pré-temporada, sem esse peso, o Santos vai encarar o Campeonato Paulista de outra forma. Não vai ser como foi com o Gesualdo e com o Olan, né? Vai ser uma outra visão. Então com a pré-temporada, com os meninos mais experientes, eu entendo essa questão, por exemplo, o Bauerman, se vier, se ele for manter o esquema com 3 zagueiros, não vai ser mais Boza, Luiz Felipe e Kaique, vai ser Kaique, Bauerman e Velasquez, que está fora, né? Você tem o Batistão, que apesar das críticas, é um cara que, se for bem aproveitado, ele vai jogar mais do que jogou esse ano. Você vai fazer uma pré-temporada com o Sanches e vai usar ele com inteligência, não como o Diniz fez de botar o cara todo jogo, 90 minutos em campo até arrebentar. O próprio Marinho, se fica numa condição diferente, cabecinha no lugar e tal, né? Com pré-temporada, recuperado totalmente. Marcos Leonardo precisa resolver. Essa informação é que o Ademir trouxe, os caras querem uma multa rescisória de 5 milhões de euros no contrato dele. É um negócio vergonhoso, né? O que pai de jogador e empresário fazem hoje em dia. Essa faca no pescoço do clube. Mas vamos supor que o Marcos Leonardo fique. O Marcos Leonardo mal jogou essa temporada. Quando ele entrou no time, ele fez gol e ajudou. Então perceba que há alguns jogadores dentro do elenco. O Sandri, que pouco jogou e que pode ser titular desse time. Você vai ter a volta do Jobson, que é um jogador que compõe. Você vai ter talvez 2 ou 3 do sub-20 que possam subir. E aí você vai ter o Bauerman, você vai ter talvez algum nome surpreendente. Por exemplo, você acha, eu vou perguntar para o Leandro também, que o William Bigode elevaria o nível desse time hoje, o Felipe Camargo? Sim, sim. Eu acho um atacante que tem qualidade e poderia ajudar, né? Eu acho que caberia só análise física, né? Para saber se ele tem condição de jogar um jogo todo, porque isso a gente não tem visto no Palmeiras, mas é um jogador de qualidade que potencializaria sim esse grupo do Santos. O Santos também conversa com o Corinthians pelo Richard, né? E tem essa história do Corinthians ter demonstrado interesse pelo Felipe Jonathan, o Corinthians querer empurrar o Luan, né? Eu conversei com pessoas próximas ao Felipe Jonathan que dizem que não receberam nenhuma procura do Corinthians. Então a conversa está entre clubes e o que eu sei de pessoas próximas é que a ideia é conseguir uma proposta para o Felipe Jonathan nessa próxima janela da Europa. Mas a quarta onda, né, por causa da Covid e tal, tem sido um problema. Mas assim, para o torcedor entender isso, a gente fala bastante no De Olho no Peixe. Muito além do que você pensar em reforços, nós temos um Santos que pensa em vender peças também. Isso ficou muito claro na projeção das contas em 2022, quando se fala em receitas extraordinárias de 76 milhões com vendas de direitos federativos. Então nós podemos ter aí João Paulo, Sandri, Marinho, né, Felipe Jonathan, jogadores que se destacaram de alguma forma em 2021 que possam ser negociados. Ninguém imagina que um Pará da vida, que o torcedor não gosta e que quase não jogou, seja colocado como uma moeda para ser negociada. Então, aí é que me preocupa, Alex, esse meio termo. O Santos atrás de dinheiro, porque precisa de dinheiro, vai ter que se desfazer de algumas peças para buscar reforços. Aí tem que ver o meio termo para poder saber o que é possível fazer em 2022. E o Carille ontem reforçou isso. Para a gente pensar em
quem vamos dispensar do elenco, eu preciso saber quem vai chegar, porque seria uma insanidade você dispensar primeiro para depois pensar em contratar. O Leandro, eu acho que essa questão do Felipe Jonathan é bem isso. Qualquer negócio que envolva o nome do Luan e o Felipe Jonathan não faz o menor sentido. O Felipe Jonathan já mostrou no meio de campo que ele é um jogador que tem qualidade. O Luan, a torcida do Corinthians não aguenta. E outra, o Luan se declarou corintiano, ainda tem essa. Mas o futebol é profissional e tal. Tudo bem, mas ele declarou com todas as letras A mais B que... Aí o cara chega aqui declaradamente corintianaço e tal. O Sócrates, que era o Sócrates e que agora completou 10 anos da morte dele, tinha foto na placar quando ele era criança, ele torcia pro Santos. É outra história. Então eu acho que o jogador, a gente fala de profissionalismo, mas o cara chegou jurando amores pro Corinthians, eu acho muito difícil. E fora que não tá jogando rigorosamente nada. Ainda tem essa. E o Felipe Camargo foi muito feliz. O Felipe Jonathan já lá atrás tinha um papo dele ser negociado. Então se você hoje vender o Felipe Jonathan, tem que ser para fora, há dinheiro, porque pro meio de campo você ainda consegue recompor. Eu citei o Sandri, citei o Jobson, né? Tem jogador da base que pode entrar ali, o Kevin Maltos, que muita gente não gosta, mas é um jogador que está voltando de lesão. Então você consegue meio que se virar ali. Você pode vender o Felipe Jonathan. Aí você já arrecada um dinheiro. Agora, trocar, botar o cara no Corinthians e pegar um dinheiro ou uma troca por jogadores que são incógnitas, pelo amor de Deus, jamais faria isso. Aliás, o Felipe Jonathan, que eu já sabia que não seria relacionado, porque eu vi o Felipe Jonathan passeando no shopping no sábado à tarde, então eu já sabia que ele não ia. Agora não me venham com essa troca infame, né? Luan na Vila e Felipe Jonathan no Corinthians, né, Leandro? Essa troca não faz nenhum sentido, né? Tecnicamente, financeiramente, não faz. A não ser que o Corinthians pagasse um valor exorbitante e ainda desse o Luan, né? De brinde, né? Mas não faz sentido. Não faz sentido essa troca. Eu acho que o Santos, com o que tem, com o que conseguiu financeiramente esse ano, com patrocínios, com liberação de alguns jogadores e outros que vão ser liberados, né? Vai ter uma saída aí de alguns jogadores aí que terminaram empréstimo, estão voltando, o contrato está acabando. Com esses valores aí que o Santos conseguiu arrecadar, tem que conseguir contratar pelo menos uns 2, 3 jogadores. Ninguém está dizendo aqui que tem que gastar 10, 15 milhões aí contratando um jogador. Mais jogadores que venham para ser titulares. Pode ser até nesse formato que o Santos vem utilizando, de contratar jogadores que encerraram o contrato, por empréstimo, por um salário maior, né, para ter jogadores melhores, mas tem que ter aí pelo menos 3 peças aí que cheguem para ser titulares no Santos ano que vem, para dar essa encorpada. Agora, eu acho que tem 3 jogadores aí no Santos que estão aí na vitrine para ser vendidos, né? Até o próprio Felipe falou. O Felipe Jonathan, eu acho que é o principal aí que o Santos está tentando vender aí desde o meio do ano, aí, tentando achar propostas. O Marinho, se chegar alguma proposta aí do Emirados Árabes, que ele quer ir lá para o Catar, quer ir para aqueles lados de lá, para o Oriente Médio, e o próprio João Paulo. Mas o João Paulo eu acho mais difícil, por ser goleiro, teria que vir uma proposta muito boa de fora, e eu não sei se essa proposta viria agora. Mas esses 3 jogadores aí me parecem que estão aí na vitrine aí para o Santos vender. Conseguindo vender 1 ou 2 desses jogadores, aí sim a gente pode cobrar uma contratação melhor. Fora isso, o que o torcedor pode pedir são aí 2, 3 peças para chegar. Muito bem. Leandro, Alex, deixa eu só tentar contextualizar melhor para não ficar uma coisa meio estranha, né? O Santos conversa com o Corinthians pelo Richard, né? O Richard é um jogador que veio do Fluminense para o Corinthians investiu nesse jogador. O jogador ele foi emprestado ao Atlético Paranaense, e no Atlético ele teve problemas extracampo e foi dispensado, por isso que ele não jogou as finais. O Richard foi titular bom tempo lá no Atlético, mas oscilou bastante. Pessoas dizem lá em Curitiba que por problemas já extracampo, enfim, não se esperava, mas a atitude da diretoria foi de dispensá-lo depois de um problema extracampo recentemente. Ele não jogou a final da Sul-Americana e obviamente ficou fora da final da Copa do Brasil. O Corinthians entende que até pelo salário, pelo custo, quer negociar o Richard. O Richard tem mais um ano de contrato com o Corinthians, então o Santos conversa
e as conversas estavam encaminhando para, depois do Campeonato Brasileiro, o Santos poder até formalizar alguma proposta, algo semelhante ao que aconteceu com o Camacho, né? Talvez aí o Santos fazer algum empréstimo pelo jogador, ficar um ano com ele e depois tentar contratar em definitivo, e aí talvez tivesse alguma compensação financeira, o que para o Santos isso é muito difícil, ou como o Camacho, aconteceu com o Camacho, que o jogador seria liberado, né, rescindiria por lá e ele fecharia com o Santos aqui. Dentro dessas conversações, né, em que se estabeleceu que pode ser por empréstimo, pode rescindir e tal, surgiu a questão do Felipe Jonathan. E aí, do lado do Corinthians, uma vez que se falou, Felipe Jonathan é um cara que pode nos interessar e tudo mais, veio a questão do Luan. Vocês não querem também o Luan de contrapartida? É o Corinthians tentando, evidentemente, empurrar uma peça que para eles lá não está tendo muita serventia. Se vai rolar, se não vai rolar, aí é outra questão. O que é fato é que hoje, dentro do departamento de futebol do Santos, todos os nomes são vistos num primeiro momento com bons olhos, porque o Santos precisa de reforços para a próxima temporada. E vou dizer uma coisinha para vocês, tá? Fechamos essa história aí, Richard, Luan e Felipe Jonathan. Lucas Lima não vai ficar no Fortaleza, tá? Já estão tentando achar uma forma de oferecer ele para o Santos. Ouça o que eu estou dizendo. Lucas Lima, o homem sem orelha, o Thanos do futebol. Não, pelo amor de Deus, de novo isso. Ainda mais com o amor e o carinho que ele foi recebido aqui na Vila Belmiro. Você já não percebeu nas mídias sociais, Alex, Leandro, vocês não viram no Twitter o Lucas Lima esses dias dizendo que não, vejam bem, o Santos bloqueado. Deixou meu contrato terminar. Eu nunca desrespeitei o Santos. Tá tentando mudar... Isso, exatamente. Ele percebeu que ele não conseguiu vir para o Santos pela questão da torcida. Se não fosse a torcida, ele estava aqui. Então ele está tentando aí, de alguma forma, de rede social, tentar melhorar a imagem dele. Eu acho que tinha que fazer... uma próxima tentativa... Eu acho que tinha que fazer um reality show, tipo Olimpíadas do Faustão, assim, em cima de um rio de lava, o Ganso e o Lucas Lima com cotonetes gigantes, um trocando supapos com o outro. Quem ficasse em pé e não caísse no rio de lava poderia jogar no Santos. Porque, sinceramente... O Ganso eu acho que teria menos rejeição. Menos? Não sei não, viu? Eu acho que teria menos... Eu acho que teria menos pela questão do... Mais porque o Ganso, em algum momento do Santos, que ele esteve no Santos, ele teve uma identificação lá no começo, conseguiu títulos importantes e tudo. Aí o torcedor dá uma relevada. Esportivamente, o Ganso foi muito maior que o Lucas Lima no Santos. Muito maior, né? Ainda teve a pergunta daquela moça sem noção lá na coletiva, né? Que é uma tonta, coitada. Você vai jogar com torcida agora? Não sei o quê. E o bobão foi lá e embarcou na pergunta dela, né? O jogador, ter coleguinha jornalista que é tonto, a gente sabe que tem, mas o jogador não sabe o dia de amanhã, né? Então tinha que ficar esperto em relação a esse tipo de coisa. Mas vamos aguardar. No universo tudo é possível. Rapidinho aqui, mais 3 mensagens antes da gente ir para o intervalo. O Júnior do Alex... Será que vai sobrar ingressos para os não sócios? Pois a procura foi grande no Black Gold e hoje a expectativa no Silver também. Rapaz, não sei dizer. Vamos aguardar. O social-democrata santista. O fato de Itaquera, todos os jogadores entraram com receio. Foi a postura do técnico, não o fato da idade dos jogadores. Para mim é um erro tirar o Pirani. E o Matheus aqui, bora Leão do PC, nem que seja um empate. Matheus, o pior resultado possível é o empate. Porque com o empate, o Cuiabá tem que vir ganhar do Santos na Vila. E aí vai dar pavor no time do Santos. A melhor coisa é dar vitória para um lado ou para o outro. Aí tem o jogo amigos para sempre, ou vai ter o jogo que o Santos já escapou do Cuiabá, tá certo? Que coisa medonha, mas é isso, tá certo? Intervalo rapidinho às 12h15, meio-dia e 15, voltamos em 1 minutinho. Até já. Rádio, TV, Internet e Jornal. O Grupo Enfoque Comunicação traz informação com credibilidade em todas as plataformas por meio do BocNews. Acompanhe nossas notícias pelo site bocnews.com ou pela TV no youtube.com/BocNewsTV e ainda na versão digital ou impressa do BocNews. Além do rádio, onde você pode acessar pelo site bocnews.com ou baixar o aplicativo da Rádio BocNews pelo Google Play Store.
BocNews, informação com credibilidade em todas as plataformas. Muito bem, já voltamos no pique, como diria o outro. O Antônio Laurindo diz aqui: o Batistão tem 28 anos, tem que mostrar para o que veio, tem que jogar. O Antônio Sérgio fala: Alex, acho que os reforços que o Rueda quer dar para o Carille, ele não chamou o Carille para fazer o planejamento. O Carille não fica, tem propostas melhores. Com os nomes que estão falando, fiquei preocupado. Ô Antônio, veja as entrevistas que o Carille andou dando. Eu tenho uma impressão completamente diferente da sua. Acho que ele vai ficar no Santos, sim. E ele mesmo disse que não queria discutir nada de 2000. Ele falou que não quer discutir 2022 agora. E outra coisa, eu acho que também uma parte do planejamento técnico tem que participar. Outra, a diretoria tem que correr atrás. Por isso que trouxe o Edu Dracena. Não dá para ficar esperando muita coisa, não, porque se tiver um negócio de oportunidade, não vai perguntar: o Cristiano Ronaldo quer jogar no Santos. Tu quer, Carille? Não vai perguntar pro técnico, ele vai ter que botar o cara para jogar, né? Não quero o Cristiano Ronaldo, acho que ele tá velho e tal. Aí não funciona, né? O Eduardo Rebes atualizou aqui, ó, 36 mil ingressos vendidos até ontem à noite para o jogo no Maracanã. O Gerson Moreira: bom dia, Alex. Quem sabe Andrés Pereira também nos ajuda igual fez com o Palmeiras, afinal ele diz que torce pro Santos. Já pensou se ele mete um gol contra hoje? Aí a casa dele cai. Seria... de tudo que é jeito, rapaz. Já pensou? A casa dele já caiu, né? Faz tempo. Né? Mas ele o não difícil... chorou lá? Ué, mas isso já resolve? Não sei. Falaram que estava resolvido e tal. Não sei. Mas fizesse um golzinho contra seria legal. Foi legal pra gente, né? Pra ele ia ser o fim do lógico. mundo. Ele ia ter que voltar, Exatamente. voltar correndo pro Manchester United. Que coisa. O Wagner Nascimento: bom dia, Alex, parabéns pelo programa número 250, você merece, é uma hora de prazer para acompanharmos, que Deus abençoe, muito obrigado. Ele está lá em Pirajuí, São Paulo. Quem mais aqui? Deixa eu ver quem eu não li ainda, porque nós vamos ter que perguntar outras coisas para o Felipe Camargo, apertar ele aqui. Ó, José Silva: bom dia, Alex e convidados, hoje empatamos lá e ganhamos do Cuiabá, e ano que vem teremos um time melhor, podemos disputar a Sul-Americana. Uma coisa eu concordo com o Felipe, a gente precisa, assim, aliás, concordo com várias, mas em especial nesse caso. Eu acho que o Santos ele tem que ter, na sua ideia, que ele não pode contar com, eu ia usar uma expressão popular que eu não posso, mas ele tem que ter uma tranquilidade e um planejamento, não acreditar que as coisas vão acontecer, não vai cair. O time, nós estamos indo para a penúltima rodada com risco matemático ínfimo, mas tem. Pode ser até que na última rodada também tenha. Então não pode contar com a sorte, não pode contar com o acaso. O Santos é grande, não vai cair, não sei o quê. Então, assim, por exemplo, tem uma missão lá no primeiro semestre, que é classificar no Campeonato Paulista, e ainda vai cruzar com o Bragantino dentro do grupo, que é um time forte, né? Numa eventual quarta de final. Então o Santos tem a obrigação de não fazer o papelão que fez nos últimos 2 anos no Campeonato Paulista. Aí tem a Copa do Brasil, vai ter a Copa Sul-Americana. Aliás, para quem estava preocupado, o Boca já está classificado para a Libertadores, não vai jogar a Sul-Americana, mas vai ser uma Sul-Americana que pode ter o São Paulo, pode ter o Inter, pode ter um monte de time forte, né, disputando. Então não é assim a baba que alguns dizem. Então o Santos ele precisa já ter a ideia de que não pode brincar com a sorte, achei o termo correto para o ano que vem. O Gui Rodrigues: para fazer jogo de comadre na última rodada, só não pode esquecer de combinar com o Cuiabá. Então, Gui, mas eu não acho que vai ser combinado, eu acho que é inconsciente. O Cuiabá sabe que ele não precisa atacar o Santos na Vila. Não tem necessidade. O Santos sabe que não precisa se expor. Então os dois vão fazer um jogo em que, com o tempo passando, quanto mais o tempo passar, menos os times vão se expor. Ainda mais sabendo outros resultados que eventualmente interessem. Então acho que tem tudo para não ser um jogo de comadre ou de compadre. Vai ser um jogo truncado, entendeu? Enfim. Que mais aqui? O Cadu Santos: para o ano que vem, tirava a camisa 9 do Batistão e dava para o Márcio Leonardo. E o Batistão ficava com outro número, até para não dar essa responsabilidade de um 9. Tem isso também, para ver se o Marcos Leonardo fica mais sossegado, né? Porque ele fica chateado. Será que eu vou jogar? Será que eu não vou jogar? A gente está enchendo a paciência, hein, Felipe Camargo, esse negócio. Esses empresários de meninos da Vila, daqui a pouco mais negócio o Santos fazer o que vai fazer com o Juan Seco.
vai comprar por 700 mil, assina um contrato de 5 anos, ele tem acho que 19, 18 anos, vai ficar com o cara. Aí não, você dá feijão pro moleque, você dá vermífugo, porque às vezes o moleque tem lombriga, você dá dentista, porque às vezes ele é banguela, né? Tu faz tudo isso pro moleque. Dá escola para ele, porque às vezes ele não sabe nem ler direito. Aí no primeiro contrato que tem, não, 5 milhões de multa para eu ir embora pro time que eu quiser, tchau e benção, não sei o quê. Você já falou com o empresário do Marcos Leonardo, o Felipe Camargo? Tentou pelo menos? Ele é desconectado da realidade, é o pai dele, o empresário, sei lá quem. Diga, Felipe Camargo. Não cheguei a conversar, tentei, mas não consegui, né? A informação que eu tenho também bate com a do Ademir, né? O presidente Andrés Rueda já tinha dado a informação de que não era questão financeira, né, do contrato, né? E depois a gente apurando e conversando com algumas pessoas, a gente chegou a essa também informação de que a questão da multa contratual tem sido aí o principal problema. Não consegui confirmar essa informação com o próprio pai, então a gente espera que isso possa ser resolvido. Agora, o que é fato né, 5 milhões de euros, não dá para você fechar 5 milhões de euros, 5 milhões de reais, enfim, euros, né? Não dá para você fechar isso como multa contratual. O Marcos Leonardo é um garoto que vai ter mercado, sem dúvida nenhuma, e é importante que o staff do Marcos Leonardo tenha essa noção, né, de que tudo que o Santos fez pelo garoto, até dentro da sua formação, de que quando tiver uma proposta, que as partes todas possam ficar felizes. Mas me parece, né, depois do desvínculo aí do Marcos Leonardo com a Marisa Lígia, que gerou uma série de problemas, a Marisa Lígia, que é representante do Robinho, todo mundo a conhece geralmente por causa do Robinho no Santos, né? Ela quem cuida do Marcos Leonardo, e ela teve que entrar na justiça, ganhou 1.400.000 que vai ter que pagar para ela por causa de tudo que agora o desligamento de trabalho, ela se viu prejudicada. Então, eu torço para que as partes cheguem a um denominador comum e que o staff do Marcos Leonardo possa ter esse bom senso de que, por tudo que o Santos teve, uma multa contratual maior é necessária para respaldar o Santos nesse momento. Até porque, meu caro Leandro, se eles estão falando nesses 5 milhões é porque tem algum tonto no bom sentido, né? Ou no mal, sei lá, como preferir. Alguém que já está na área, falando assim, reduz essa multa aí que a gente vai lá em janeiro e pumba, paga 5 em vez de pagar 10, não põe a multa lá em cima. Os caras não falam isso à toa. Eles não falam assim, vamos chutar um número aí. Não, é porque deve ser lá a Juventus, o Milan, sei lá, o Leicester, o Manchester, o Arsenal, o Porto, vai lá, fala 5 milhões, aí em janeiro a gente pumba, deposita. Não é mais honesto chegar para a diretoria do Santos e falar assim, o seguinte, o time tal quer pagar 5 milhões de euros pelo Marcos Leonardo. Tá bom, então manda eles trazerem os 5 milhões, a gente já vende agora, já se livra dele, contrata outro centroavante, corre atrás do que ficar nessa novelinha mexicana, nessa lenga-lenga aí de, olha, eu quero a multa, não sei o quê. Aliás, com um detalhe, quer botar a multa de 5 milhões para fora, é dinheiro de pinga, mas a multa interna para o futebol brasileiro tinha que botar uns 100 milhões de reais, porque senão é sacanagem também o cara ir parar em outro clube aqui, né, o Leandro? É complicado, isso vendo de longe, né, não tendo informações de dentro, me parece um pouco, não sei se vocês já assistiram aquele programa Trato Feito, que o cara fica fazendo... vendendo as peças lá, me parece que, negociando, né, parece que a impressão que eu fico é que os empresários eles jogaram um valor muito baixo, que eles sabem que o Santos não vai aceitar, é óbvio que o Santos não vai aceitar isso, para chegar num valor aí, num meio termo, que também não seria o que o Santos quer. Então aí, mas eu, pela conjuntura do momento, fechando nos 15 milhões, eu acho que já está válido até pelo sacrifício aí que está sendo feito para se fechar com um jogador. Eu acho que isso é muito problema aí dessa questão de base, é muito questão também, questão familiar que às vezes o jogador não tem. A gente vê o Rodrigo, que é o principal exemplo agora, o pai do Rodrigo foi um cara muito importante, né, até nessa parte de negociação, de
cuidar da carreira do Rodrigo, né? Você vê que ele sempre fala do Santos e tudo, teve a parte financeira que ele deixou, que ele sempre falou que queria deixar para o Santos, então tem um pouco dessa questão familiar também, do cara querer se resolver aí a vida rápido, né, financeiramente, até com medo de uma lesão. A gente vê aí o Sandro teve uma lesão muito grave, conseguiu retornar, mas às vezes o cara também tem esse medo de se lesionar, não conseguir sair. Então o problema todo é que o Santos tem ficado nesses últimos anos na mão do jogador. Não consegue renovar o contrato, então ele acaba ficando na mão do jogador, e esse que é o erro, né? O erro é você ficar nessa balança. Eu acredito que esses 5 milhões aí que está sendo ventilado é mais uma proposta só que o próprio jogador e os empresários sabem que o Santos não vai aceitar, mas para tentar conseguir um valor menor, mas teria outras formas de solucionar isso, né? A gente já viu contratos de jogadores em que ele colocava lá que dependendo do país que viesse a proposta, o Santos teria que aceitar, o outro time teria que aceitar. Existem outras formas de você fazer esse contrato sem ter uma multa ridícula para um jogador da base que é o Leonardo. O Roger Sanassi diz aqui, 5 milhões de euros é multa de jogador pé de rato na base, qualquer um vale isso. E ele diz, parece que o Marcos Leonardo já deve ter negociação em andamento com algum clube. Não, eu tenho dúvida disso, Roger, tenho dúvida que ele já tem um prato feito aí nos bastidores, e aí o Santos pode correr o risco de ficar sem capitalizar financeiramente em cima de um jogador desse. Agora, o negócio que o Felipe falou é importante. Pensa bem, hein? Lá na Europa, vê o exemplo do Caio Jorge. O Marcos Leonardo, ele tem 2 exemplos. O Caio Jorge vai demorar para jogar em algum time lá. Parece que vai ser emprestado pela Juventus ou uma outra equipe italiana. E o Gabigol, que era o Gabigol, que bateu e voltou em 2 times grandes da Europa, Inter e Benfica, voltou para o Brasil e está fazendo gol a rodo porque o nível do futebol aqui é mais baixo. Então, se tiver um pingo de inteligência esse staff do Marcos Leonardo, ele renova por com uma multa rescisória compatível. Ele é muito menino, né? Ele vai jogar estadual, ele vai ser titular do Santos, ele pode sair pela porta da frente, ele pode sair super valorizado e não para um clube qualquer, né? Mas por uma multa, por um valor maior, mais experiente, mais rodado, jogando mais uma competição sul-americana. Ou ele pode realmente tentar a sorte como aí o Caio Jorge está tentando. Enfim, eu lamento profundamente que haja toda essa... E ali é um negócio que tem que ser pensado para o futuro. Vale a pena você investir num jogador de 10, 12, 13 anos para na primeira oportunidade? Claro que você vai dizer, mas o Pirani foi diferente, o Sandri foi diferente. Mas é impressionante o que tem acontecido com essa história de camisa 9. Todo camisa 9 que o Santos revela, os caras saem de qualquer jeito daqui. Por isso que eu acho que esse negócio do Juan é uma boa. Ele vai fechar e vai ter um contrato maior e o Santos vai poder usá-lo durante mais tempo. Agora é lamentável realmente que depois do que aconteceu com o Caio Jorge, o staff do Marcos Leonardo faça o torcedor do Santos passar por isso. Aí não adianta o jogador ficar beijando o símbolo, ficar fazendo festa para a torcida e cantando hino, achando que os outros são idiotas. Ninguém é idiota, não adianta virar para a torcida, cantar hino, entendeu? E essa palhaçada para renovar contrato. Não, aí dá entrevista, eu deixo isso pro meu empresário, tá bom. Aí o empresário fala assim, tu vai jogar no Kinshasa Futebol Clube lá da Jamaica, tu vai? Não vai, né? É tonto? Não é, né? Se o empresário falar, não, eu vou te arrumar você jogar lá no Ice Cube Futebol Clube lá da Finlândia, o time abaixo de 0. Não vai, né, meu? Você não é tonto, não é trouxa. Mas agora fica com esse papo furado, esse media training de fundo de quintal, achando que o torcedor é imbecil, de dizer, não, eu não resolvo meu futuro, eu só penso em jogar. Claro, eu só penso em jogar. Joga e não resolve a vida dele. Eu tô de saco cheio desse negócio, viu, Felipe Camargo? Não aguento mais. Eu tenho um pouco minhas dúvidas, viu, Alex, de que o jogador tenha poder de decisão, sabe? Às vezes eu tenho a nítida sensação, por tudo que a gente acompanha de bastidor, que até se aparecer um time de Jamaica e Islândia, como você brincou, mas oferecendo uma boa grana, que o empresário vai no ouvido do cara e convence o cara de que é o melhor para a carreira dele, que ele vai desbravar esses países aí e que ele vai ser referência, ele vai ser conhecido como o jogador que fez o futebol da Jamaica retomar depois de 20 e poucos anos, quando esteve na última Copa do Mundo. Cara, empresário tem um poder de persuasão enorme porque o negócio dele é dinheiro.
Então, envolvendo dinheiro, o que às vezes menos se preocupa é com a carreira do atleta, né? Então, é uma pena, e eu assino embaixo o que você está falando em relação ao Marcos Leonardo. É um garoto de apenas 18 anos, que o pai que cuida de tudo, ele poderia ter esse entendimento, ou a família, né, de que ficar mais 4 anos no Santos, 5 anos no Santos, ele vai estar aí com 23 anos, 22, 23 anos, e o mundo europeu vai estar de portas abertas para ele. Ele tem tudo para ser um jogador extremamente bem aproveitado no Santos. Muito bem. Perdão. Olha, quer completar depois da engasgada aí, Felipe? Não, toma uma aguinha. Pode tomar. Não, engasopou só. Vou beber uma água aqui e já resolve. Bebe H2O, tranquilamente. Olha, quem mandou aqui? O Isao Kawagani, é isso? Não, Kawagoi. Lucas Lima na reserva do Fortaleza vai parar na Série B. Ele vai jogar algum time da Série B. O Guto, os empresários não estão nem aí para a carreira, eles querem a grana das transações. Pois é, né? Que coisa lamentável. O Aldemar Barreis mandou aquela boa tarde especial para a gente aqui. O Fabiano Yonta, a lei, no que diz respeito ao primeiro contrato, favorece empresários e jogadores. Os clubes viraram reféns da Lei Pelé. Essa lei precisa ser revista em vários aspectos. Desse jeito, vamos falir mesmo. Então, pergunte ao seu deputado, aquele em que você votou, se há em Brasília algum movimento para alterar essa lei. Sabe por que não tem? Porque deputado é amigo de empresário, não é amigo de clube. Sacou? Porque aliás, tem deputado que até mexe com isso. Aliás, tem deputado que mexe com tudo. Então, falou em ganhar dinheiro, meu amigo, futebol, ó, dá dinheiro. Então não vão mexer com isso, não vão mexer com isso. Agora, seria diferente, por exemplo, talvez, não sei, se os clubes virassem, se os clubes formassem uma liga, se eles exigissem uma relação diferente, para participar da liga, o jogador tal, a partir de tal idade, não sei se pode, se isso daria alguma briga jurídica, enfim. Mas os clubes também não se unem, então é bem difícil. Meus caros, agradecer o Danilo, Simões, Jorge, parabéns pelo trabalho, Alex, obrigado aqui pela mensagem pra gente no finalzinho do programa. É isso aí. Meus caros, 12h33, precisamos correr aqui, o dia é longo. Meu caro Felipe Camargo, obrigado pela presença, um abraço, você tá de volta lá no De Olho no Peixe, 5h30, é isso? Um abraço, hein? Um abraço, é sempre um prazer poder participar do Esporte em Destaque, Alex, Leandro, prazer poder estar com você aqui hoje também. E não, hoje não tem, né? Porque hoje é dia de jogo. Então nós temos o pré-eleição a partir das 19 horas e a transmissão de Flamengo e Santos a partir das 8 da noite. Devia ter. Pois é, cara. Pois Fica é. no ar 10 horas seguidas. Né, cara? Pois é, cara. Pois é. Vamos tentar trazer um investidor, aliás, vamos aproveitar sua audiência, né? Audiência qualificada. Vamos investir no De Olho no Peixe. Aí com certeza. Com um bom investidor, eu acho que a gente consegue fazer mais horas lá. Mas por hora é só jogo mesmo hoje a partir das 19 horas com toda a equipe Apostos. Alex, obrigado pela oportunidade mais uma vez e estamos sempre juntos. É verdade, eu esqueci que a gente não está acostumado com o jogo segunda-feira, né? Aliás, espero que não fiquemos acostumados. Segunda, terça, não, tudo bem. A gente não está acostumado com o jogo segunda-feira, esqueci de detalhe. Aliás, investidores... Aliás, a gente escuta muito, pessoal, nossa, hoje tem a mídia santista, né? Que bom, que tem programas que eu não tenho que escutar que o Pará entrou em campo, não tem programas que falam que o Serginho Chulapa é o Aloysio Chulapa, né? Há programas que defendem o Pelé e não o Messi. Então todo mundo adora a mídia santista, mas como disse o Felipe Camargo, nós precisamos de comida, arroz e feijão, nós pagamos continha também, nós temos filho, pagamos luz e coisa e tal. Então todo mundo que quiser apoiar, tem o programa do Felipe, tem aqui o nosso programa no Boc News. Apoiadores, venham, não custa uma fortuna, vocês não vão gastar $1 milhão para apoiar aqui os nossos programas, tá certo? Procurem os respectivos programas e apoiem, porque também, senão daqui a pouco é o seguinte, aí tem que arrumar um emprego na Cosipa, tem que arrumar um emprego no Porto, não sei o que, nem tem Cosipa mais, mas enfim, porque senão é difícil fazer jornalismo esportivo se a gente não tiver dinheiro, né? Então quem puder de alguma forma ajudar, por gentileza, procure os nossos respectivos departamentos comerciais, tá certo? Meu caro Felipe Camargo, obrigado. Meu caro Leandro Maia, seu destaque final no finalzinho do programa de hoje. Leandro, um abraço, hein?
Um abraço, Alex, ao Felipe, a todos aí que estão acompanhando a gente. Vamos ver se no próximo programa aí a gente já tá livre da Série B, né? Já pode falar do ano que vem, mais tranquilo. No seu próximo programa, com certeza, só vem na segunda-feira. Aí... Sim, já vamos saber. Já. Tudo estará resolvido. Tudo estará resolvido. Se todo mundo vai estar triste ou se vai estar feliz, né? Aliviado. Nós já vamos estar falando da copinha, né? Esquentando os tambores para copinha e coisa e tal, e por aí vai. Muito bem. Felipe Camargo, Leandro Maia, obrigado pela presença. Fechamos assim esta edição do Esporte em Destaque. Aliás, agradeço a todos que estiveram conosco nas nossas plataformas aqui do Boc News. Agradeço ao Felipe Brandão pelos trabalhos técnicos, a produção e edição. Nós aqui no Esporte em Destaque pela Boc News TV voltamos na próxima quarta-feira, 11h30 da manhã, com um misto, né? Ainda falando do jogo desta segunda-feira e já projetando a partida de quinta entre Santos e Cuiabá, 9h30 da noite na Vila Belmiro, tá certo? Muito obrigado a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal. Você acabou de ouvir Esporte em Destaque, direto do estúdio digital da Boc News TV.